Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Esperança. As pessoas sempre assumem que ter esperança é algo bom. E realmente, é uma ótima forma de motivar a si mesmo e a outras pessoas. Mas a esperança também pode ser algo horrível. O Hiroto não quer que o João, um jovem com tanto potencial, seja tragado pelo mundo do crime. Por isso ele não se segurou e falou sem querer, perguntando se o João não ia ser um mangaka. O João se vira para o Hiroto e fala, mangaka. O Hiroto responde, sim. O João reflete por um instante e continua, me tornar um mangaka. O Hiroto responde que foi isso mesmo que ele disse. O João não entende e pergunta por que o Hiroto falou isso do nada. O Hiroto explica que se o João se tornar um mangaka e ganhar dinheiro com isso, já será o suficiente para se sustentar. O João não acredita muito, mas o Hiroto diz que se o João se dedicar por um ano a partir de agora, ele poderá conseguir pelo menos um one shot. Mas o João joga a realidade na cara do Hiroto. Daqui a um mês, ele não vai ter dinheiro nem para pagar a água e a luz. O Hiroto fica surpreso e se pergunta se a situação é realmente tão precária. A julgar pela expressão da Isabela, é assim. O João fala que mesmo pessoas incríveis como o Hiroto não conseguem virar mangakas e desistem. Então, para ele, é impossível. Mas o Hiroto discorda. Ele fala em pensamento que apesar da inexperiência, o João já possui uma grande sensibilidade. Isso é perceptível. O Hiroto continua refletindo. Ele falou no impulso, mas em um ano, talvez 6 meses, ou melhor, um mês, definitivamente. Nesse momento, Isabela diz que de qualquer forma, o João não precisa decidir isso agora. Pode ser que a saúde dela melhore e eles têm dinheiro suficiente para passar esse mês. Mas o João aponta que a ajuda do Gabi pode acabar. Ele não pode ignorar isso. A Isabela nem fala nada, porque é verdade. O Gabi pode ter o CPF cancelado a qualquer momento. O Hiroto reflete enquanto observa tudo isso. Ele recebeu a ajuda de uma família que já tinha muitas dificuldades. E toda aquela comida que eles deram a ele durante esses 2 dias, será que não vai fazer falta? Demorou para a ficha cair, hein? O Hiroto continua a sua reflexão. Essa é uma família normal, com muitas preocupações. Ele se pergunta se o João irá se tornar um membro de facção, apesar de estar tão perto de realizar seu sonho. Assim, perto também não. Faltou dinheiro e os contatos certos. Aqui no Brasil é assim. Isabela olha para o Hiroto e depois de volta para o João. E sugere que o Hiroto ensine ao João como ser um mangaka. Afinal, o João sempre os admirou. Mas agora, está deixando a oportunidade passar. O João ia protestar, mas Isabela interrompe, falando, pelo menos por hoje, o que acha? A Isabela olha de novo para o Hiroto. Ele entende a dica e pega uma folha de papel e um lápis e sugere que eles façam uma colaboração. O João não entende. O Hiroto explica. Eles vão fazer um mangá de 4 komas, 4 painéis curtos. O Hiroto faz os 2 komas do início e o João faz os 2 últimos, ou seja, ele vai fazer o final. O Hiroto pergunta o que o João acha. O João topa e se prepara para começar. O Hiroto e Isabela se olham. Por enquanto, ganhamos algum tempo. Um pouco mais tarde, o João terminou de desenhar o final do mangá. Ele dá os toques finais e entrega ao Hiroto. O Hiroto fica impressionado, porque até que foi rápido. O mangá mostra um cara dormindo enquanto está sendo tatuado. E esse comportamento deixa o tatuador surpreso. O Hiroto lê o mangá e não entende. Então ele pergunta para o João o que ele quis dizer com isso. O João explica que, embora doa muito fazer tatuagem, o cara dormiu durante o processo, e isso deixou o tatuador surpreso. Após essa explicação, o Hiroto também fica surpreso. O João pergunta se ficou ruim. O Hiroto diz que não, e fala em pensamento que deve ser alguma coisa cultural. Mas não deve ser só isso. O Hiroto continua refletindo. Deve ser difícil para os japoneses entenderem os quadrinhos estrangeiros. O Hiroto começa a desenhar outro mangá, e o passa para o João. Dessa vez, a história gira em torno de um personagem que encontrou uma caixa e se pergunta o que tem nela. O João desenha o final. O personagem coloca as mãos dentro da caixa e agarra a si mesmo. Ele está dentro da caixa. Vai para plot twist. E se eu me lembro bem, tem um episódio de Futurama com essa pegada. O João entrega o mangá para o Hiroto. Ele o lê e o João pergunta se ele não conseguiu entender. O Hiroto diz que não é isso, ele entendeu.
O Hiroto resolve forçar um pouco mais. Agora eles vão fazer 10 páginas. Cada um faz 5. O Hiroto reflete que o estilo do João pode agradar mesmo no Japão, mas ainda precisa de alguns ajustes. Próxima história. Nessa, um homem se depara com um demônio. A entidade fala que realizará um desejo dele, lhe dará uma promoção. Porém, ele não pode contar a ninguém sobre isso. Mas o homem conta essa história para um outro homem de terno e gravata e continua dizendo que deve ter sonhado com isso. O homem de terno fala que está triste, pois o primeiro homem quebrou seu contrato. O homem de terno diz que o outro perdeu a capacidade de pensar normalmente. Desde o dia em que foi admitido, ele perdeu sua racionalidade, contando histórias sobre grandes empresas e um demônio. Essa história está mais elaborada. O Hiroto fica impressionado, pois a história é surreal. Na verdade, parece até uma alucinação. Embora estranho, não está nem um pouco ruim. O João pega a parte inicial que o Hiroto desenha e muda completamente o rumo. Mas a lógica continua. O tanto que o João praticou é perceptível. O Hiroto reflete que no início pensou que se tratava do estilo estrangeiro, mas não. Parece mais uma capacidade de adaptação do João. O Hiroto conclui que o João é um diamante bruto. Isabela e Mia olham os mangás que o Hiroto e o João fizeram, enquanto os dois conversam. O Hiroto pergunta se quando ele voltar para o Japão, o João vai parar de desenhar mangás. O João fica em silêncio por um instante, antes de responder que não tem esse luxo de poder continuar desenhando mangá. Pois é, a vida não é fácil. Diante disso, Hiroto resolve compartilhar um pouco da própria história. Ele também desenha mangás desde criança. Um dia, um amigo dele o elogiou, dizendo que ele parecia um profissional. Aí, o Hiroto pensou que era um gênio. Mas logo no primeiro fora que ele levou de um editor, ele ficou devastado. O editor falou que parecia um compilado de outros mangás, e que era possível reconhecer todos os mangás que o Hiroto usou como referência. Olha, roubar a ideia de uma pessoa é plágio, roubar de várias é pesquisa. A confiança do Hiroto foi totalmente aniquilada. Porém, o Hiroto admite que se visse o mangá que ele desenhou naquela época, hoje, diria o mesmo. Ele não entendia. Seus amigos e familiares o cobriam de elogios, mas isso não significava nada para os outros. Após ouvir isso, o João pergunta se o Hiroto também pensou isso do mangá dele. O Hiroto responde que não. Pelo contrário, quando ele viu o mangá do João, achou impressionante. A percepção que o João tem com apenas 15 anos é melhor do que a que ele mesmo tinha quando tinha 18 e fez sua primeira tentativa de serialização. E isso, o Hiroto confessa, o deixou com raiva. O João fica surpreso. O Hiroto explica que o João não só é melhor que o Hiroto do passado, como também, provavelmente, já superou o Hiroto de agora. O João fica confuso. O Hiroto explica que, comparado com o Japão, o ambiente de trabalho no Brasil é desorganizado e menos desenvolvido. Você está certo, mas como você não é BR, seu argumento perde a validade. Porém, a imaginação dos brasileiros é surpreendente. Mesmo se esforçando para entender, o Hiroto não conseguiu achar o diferencial, o que torna tudo tão especial, e isso o deixou frustrado. O Hiroto continua. Ele fala que nunca conseguiu uma serialização, acabou desistindo. Contudo, ele acha que teria conseguido lançar mais alguns one-shots. Ele pensou que estava próximo de ser um profissional, mas ao invés disso, aqui está ele, sentindo que perdeu para uma criança. Após ouvir tudo isso, o João fala que como nunca teve amigos que também desenhavam mangás, ele sempre imaginou como os mangakás se sentiam quando desenhavam um mangá. Ele imaginava que se conseguisse desenhar como um mangaka, poderia ficar parecido com um. Por isso, o João sempre pensava nos sentimentos dos mangakás enquanto desenhava. E quando ele falava com a professora, o João desviou o assunto e diz que sempre viu os mangakás como pessoas incríveis e inteligentes. Por isso ele não entende esse sentimento de inferioridade do Hiroto. O Hiroto então simplifica. As habilidades do João em desenhar mangá são melhores que as dele. Esse momento tocante é interrompido porque o pipoco começa a estralar lá fora. O Hiroto toma um belo de um susto. O Hiroto tá assustado, mas o João volta a desenhar, a Isabela continua fazendo o jantar e a Mia continua lendo seu livro, como se nada estivesse acontecendo.
O Hiroto se pergunta se é uma disputa de facções. O João tenta tranquilizá-lo. Ele diz que o som está fraco, então tá tudo bem, não vai chegar até onde eles estão. As balas ou a barata voa? Mas o Hiroto não se acalma. Ele fica profundamente chocado ao ver como tanto o mundo em que o João vive, como a maneira como o João se sente, são completamente diferentes daquilo que ele está acostumado. O Hiroto se lembra de tudo o que passou desde que chegou no Brasil. Tem coisas aqui que não acontecem no Japão. Lá, se uma tragédia acontece uma vez, passa na TV por dias. Aqui no Brasil, as pessoas ignoram, como se fosse parte do seu dia a dia. É porque é, ainda mais na RJ. Participam de facções como se fosse algo comum. Isso é surreal demais para o Hiroto. Ele até se pergunta se está em outro planeta. Ele também conclui que não é a pessoa certa para ajudar o João. Mais tarde, naquela noite, deitado no chão, ao lado da cama do João, o Hiroto fala em pensamento que é incrível que o João consiga desenhar, apesar de toda essa situação. No dia seguinte, João e Hiroto estão indo para a delegacia. O João está mostrando o caminho. O Hiroto fala que a delegacia fica longe, eles já estão andando há 3 horas. O João diz que sim, e que ainda tem 1 hora de caminhada. O Hiroto diz que nesse caso, eles chegarão lá por volta das 15 horas, e pergunta se não é perigoso para o João voltar todo esse caminho à noite. O João responde que vai estar sozinho, então ele vai poder andar mais rápido. O Hiroto repara que o semblante do João está diferente, ele parece outra pessoa. O Hiroto fala em pensamento que a situação aqui é muito diferente do Japão. As palavras de um turista como ele não têm efeito algum. Na delegacia, todos os trâmites foram feitos. O policial fala que entrou em contato com a embaixada japonesa e eles vão enviar um táxi para buscar o Hiroto. Então, ele deve esperar ali. O Hiroto agradece. Depois, ele diz ao João que vai voltar para o Japão. O João fala que bom que deu tudo certo. Mas o Hiroto nota que o João está abatido. Eles se sentam e esperam. O Hiroto olha para o João e fala em pensamento que não tem nada que ele possa fazer. Intervir ignorando o modo de vida do João e de sua família seria irresponsável. E além disso, suas palavras nem me alcançam. O Hiroto se pergunta se esse tipo de história é comum por aqui. Mas acontece que as palavras do Hiroto alcançaram o João. 1 ano, né? Diz o João, com lágrimas nos olhos. O João pergunta se ele tivesse mais 1 ano, ele poderia ser um mangaka? Esta reação surpreende o Hiroto. O João continua. Ele diz que não adianta nada ficar pensando nisso, mas mesmo assim, desde ontem à noite, ele não consegue parar de pensar nisso. Vendo essa cena, o Hiroto reflete que mesmo que seja uma história comum, não há motivos para achar isso normal. O garoto está tentando desesperadamente se adaptar. O desespero do João é palpável. Isso aqui é porque a favela venceu, hein? Olha, olha. Depois disso não dá mais. O Hiroto resolve intervir. Ele coloca a mão no ombro do João e fala que irá economizar. Dá um jeito de arrumar um trabalho e em 3 meses ele vai conseguir uma estreia para o João. O Hiroto pega a mão direita do João e diz que esses dedos cheios de calos são um algo do qual todo mangaka deve se orgulhar. O João nunca deve usá-los para segurar uma arma. O Hiroto então pergunta se o João pode esperar mais 3 meses antes de entrar para a IM e se ele ainda quer desenhar mangá. O João responde que sim, ele quer desenhar para sempre. Muito bem, então. O Hiroto fala que voltará em breve. Até lá, o João deve esperar. Ele está muito perto de conseguir. Ainda chorando, porém mais alegre, o João diz que irá esperar e chama o Hiroto de sensei. Depois disso, o táxi chega e o Hiroto vai embora, refletindo que veio ao Brasil para desapegar do seu passado, mas acabou que ele resgatou grande parte dele. Por fim, ele conclui que ser instrutor de uma escola ou ensinar apenas uma pessoa é a mesma coisa, mas dessa vez, o Hiroto pretende compensar o tempo perdido. Bom, galera, é isso. É uma situação delicada, sem muita margem para manobra. O que não falta nesse mundo é a gente talentosa que não teve oportunidade de brilhar. No caso do João, é ainda mais difícil, já que querer ser mangaka ou quadrinista no Brasil é coisa de masoquista. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.